Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos. Iniciamos mais um Espiritismo e Educação, rogando as bênçãos do Mestre Jesus para que possamos, até o final, estarmos aqui envolvidos em vibrações de amor e de paz. Transmitindo Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Eu, Marcos Demário, e aqui na tela, já com vocês, Ronaldo Gomes, nós dois, do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, saúde, que Jesus nos abençoe. Marcos, Tavares e todos que nos acompanham. Muita paz. O programa é ao vivo, então você pode participar, já está aí na tela, você pode participar aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, é só enviar a sua mensagem e nós estaremos aqui atendendo. No programa de hoje, nós vamos ter a continuidade do bate-papo que iniciamos na semana passada a respeito do comentário de Allan Kardec à questão 917 de O Livro dos Espíritos, onde destacamos a frase que dá título ao tema do programa, né? A educação que faz homens de bem. Então, a primeira parte foi na semana passada, a segunda parte agora, hoje, porque nós não chegamos, né, Ronaldo, a fazer todo o texto de Kardec. Uma parte desse texto ficou para realizarmos hoje. Ronaldo, você quer recordar alguma coisa em relação ao programa passado? Como você quer começar? Eu vou recordar uma parte aqui desse finalzinho aqui, dessa primeira parte aqui, que aqui já estamos no final, né? Que ele entra no homem deseja ser feliz, é natural, e penúltimo parágrafo. O homem deseja ser feliz e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que cada momento o magoam, a que perturbam todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, aqui do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e, podemos mesmo acrescentar, com a sua própria segurança. Marcos, Kardec, eu gosto sempre de voltar, retornar, ratificando isso, porque já em 1857, que é o advento aí do Livro dos Espíritos, para a gente ver quanto tempo lá se vão, quase 300 anos, não é isso? Para que possamos imaginar aqui como Kardec, com todo o trabalho da codificação, e que deixa claro também, não viemos fazer proselitismo, e ainda há uma preocupação no movimento, nos grupos espíritas, ou do espírita, em levar as pessoas a serem espíritas. E está aí que, na verdade, o nosso título é esse, é formar o homem de bem. Se isso já conseguirmos, vamos dizer assim, o espiritismo conseguir isso, está claro que os espíritos falam isso também, o verdadeiro espírito, e o verdadeiro homem de bem, já está de bom tamanho, porque houve uma transformação. Se há um, haverá outros e tantos outros, como os próprios espíritos nos falam. Marcos, e essa preocupação que tem ainda no nosso movimento, nas casas espíritas, essa preocupação de, como nós já falamos várias vezes aqui, na hora da evangelização, estamos ali evangelizando, passa-se 1 ano, 2 anos, eu passei por isso, você também passou. Poxa, Ronaldo, eu só não está mais frequentando aqui, até vem e tal, mas está seguindo outra religião. Marcos, voltamos ao mesmo assunto para que possamos entender o que é esse processo de educação que a doutrina, o Espiritismo nos traz.
Muito bem, Ronaldo. Isso é um assunto importante, não? Que o Espiritismo trata também. Kardec já deixou muito claro na codificação, nas páginas da Revista Espírita, que a religião do futuro não é o Espiritismo. O futuro, todas as religiões terão um encontro com a verdade imortal da vida. E que a finalidade do Espiritismo não é, de fato, levar ninguém a ser espírita. A finalidade do Espiritismo é formar homens de bem, é realizar a transformação moral da humanidade. Obviamente que quem adentra a um centro espírita, claro, ele sabe que é um centro espírita e que ele terá um encontro, então, com o espiritismo ali dentro, e nem poderia ser diferente. Se eu procuro uma sinagoga judaica, é óbvio que estou procurando alguma coisa do judaísmo para mim, e assim como se eu for para a Igreja Católica, se eu for para o templo protestante e assim por diante. Tá? Então, eu entrei no centro espírita, claro que eu vou encontrar lá espiritismo. Mas o que também não quer dizer que eu tenha que ser forçado a aceitar o espiritismo. Kardec, nos seus escritos, e isso é corroborado pelos espíritos, fala que um dos princípios da educação espírita é o respeito à liberdade. Liberdade de crença, liberdade de pensamento, respeito ao livre-arbítrio. Então, você apresenta o espiritismo. Claro, é óbvio, você apresenta o espiritismo. Mas você não vai fazer, como ele falava na época, prosélitos. Ou seja, você não vai massacrar a pessoa com o espiritismo para fazer com que ela aceite o espiritismo como uma verdade. Então, você apresenta e deixa a pessoa livre para pensar e tomar a sua própria decisão diante do que a doutrina é, diante dos fatos, das explicações da doutrina e assim por diante. Muitos, como você lembrou aí agora, apesar de terem um encontro com o espiritismo, frequentar o centro espírita durante um tempo, muitos não ficam, nem se tornam, de fato, espíritas. E podem, depois de um tempo, abraçar outra religião. Sim, pode. Eu tenho vários exemplos para dar. Né? Inclusive, uma grande amiga que foi evangelizadora no centro espírita, foi uma série... E aí resolveu largar e se encontrou numa outra religião. Agora, é uma pessoa do bem? É. Aí, então, nós voltamos aqui à fala de Kardec, que os espíritos batem também na tecla o tempo todo. O que nós temos que fazer? Combater o egoísmo. O egoísmo é a grande chaga da humanidade. Kardec fala muito bem aqui no texto, né? O egoísmo engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, etc. Ora, então, a questão aqui não é de fazer a pessoa abraçar esta ou aquela religião, mas é de fazer com que a pessoa combata em si mesma o egoísmo. É a nossa grande chaga. O espiritismo veio matar o materialismo e acabar com o egoísmo, desde que ele seja bem compreendido e bem aplicado. Mas não só o espiritismo. Nós temos outras doutrinas que também são muito boas e que também encaminham o ser humano ao bem. Nós temos aqui mostrar que todos nós precisamos ter a devida força de vontade para realizar a nossa transformação e ter uma visão mais espiritualizada sobre a vida, que, sem nenhuma dúvida, o espiritismo nos dá. Então, Ronaldo, é verdade, muitos dirigentes espíritas desviam a finalidade do espiritismo e do próprio centro espírita. Nós precisamos formar espíritas. Isso é uma preocupação natural, eu entendo isso. Mas não é o objetivo principal. Que adianta ser espírita se você continua egoísta? Que adianta dizer que você abraça o espiritismo se você morre de ciúme, de inveja, até de ódio com este ou aquele? Se você está brigado com metade da família, se bem que, vamos falar a verdade, tem gente que está brigada com a família toda. Né?
Não, mas frequenta o centro espírita. Não, diz que estuda Kardec. Bem, essa pessoa não entendeu, então, o espiritismo, que requer a nossa transformação moral, e isso é um processo de educação do espírito. Este parágrafo aqui que você leu, deste comentário de Kardec, a questão 917, é muito importante. Combater o egoísmo, é isso que a educação precisa fazer. Por isso que a tese do espiritismo é a educação moral, para combater o egoísmo. E quando você destrói o egoísmo, você destrói o materialismo, o ciúme, a raiva, a ambição, a vaidade, a hipocrisia, vai tudo junto. Porque a base desses vícios, a base é o egoísmo. Então, esse tem que ser o foco, com toda certeza, nas nossas instituições espíritas. Perfeito. Eu costumo dizer em rodas de conversas, no grupo espírita mesmo, onde eu frequento, e também na escola, enfim, duas palavras que precisam ser bem pensada e refletida, e que deve ser extirpada, de fato, de onde nós estamos, principalmente em se tratando de religião, que é o fanatismo e o radicalismo. São duas palavras muito, Marcos, perigosas. Eu gostaria que você nos colocasse, nos fizesse essa reflexão, porque esse é o meu pensamento, eu falo muito sobre isso. Fanatismo e radicalização diante das ideias, diante do que você esteja professando, principalmente na área da educação. Pois é. Isso é incompatível com o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita tem que ter bom senso, equilíbrio. É isso que o espírita tem que ter. Mas eu conheci pessoas dentro do movimento espírita extremamente radicais. E o radical automaticamente é fanático, como o fanático automaticamente é radical. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio. Uma vez conversando com um companheiro do movimento espírita, e ele realmente tinha lá um pensamento X sobre determinado assunto e não abria mão desse pensamento X. E eu tive a oportunidade de estar tete a tete com ele, frente a frente, e conversando com ele, eu disse, olha só, meu amigo, temos um problema sério aqui. Porque você fala tanto que o espiritismo tem que nos libertar a consciência e tal, mas você é fechado. Você não aceita um A que seja diferente do que você pensa sobre o assunto X. Isso é radicalização. E aí você sai combatendo todo mundo que não pensa igual a você. Ora, isso não é espiritismo. Isso não é ser o verdadeiro espírita. E quando você radicaliza, quando você se fanatiza, aquela história, né? Ai, quando eu conheci o espiritismo, nossa, aí mudou tudo na minha vida, ai, não sei o que e tal. Mas agora, sabe o que acontece? Os familiares não querem conversar comigo, se afastam de mim, não tem festa de aniversário na família, porque lá no trabalho, muitos colegas já se afastaram de mim. Bom, vamos pensar aqui. Mas familiares, colegas de trabalho, amigos, se afastaram só porque você se declarou espírita, só por causa disso? Deve ter alguma coisa a mais. E quando você começa a conversar e vai ver, não, a pessoa não apenas aceitou o espiritismo, se transformou em espírita, mas se tornou fanática. Ou seja, só fala do espiritismo, só coloca o espiritismo nas conversações. É claro que as pessoas se afastam, até porque se você fizer isso, você estará desrespeitando a crença dos outros ou a não crença dos outros. E nós temos que saber ter esse respeito. E o fanatismo é sutil, né? Porque às vezes a pessoa não percebe que se tornou fanática, né? E que a única coisa que ela lê, a única coisa que ela fala, a única coisa que ela ouve é espiritismo, como se nada mais houvesse no mundo. Vou lembrar aqui, Ronaldo, nosso querido Deolindo Amorim, esse ícone do movimento espírita, e o Deolindo, num artigo que ele publicou certa vez no jornal Mundo Espírita,
que é jornal da Federação Espírita do Paraná, ele comentou que ele foi fazer uma palestra numa cidade do interior aqui do estado do Rio de Janeiro e ficou hospedado lá na residência de um casal amigo nessa cidade. Aí, na recepcionada, aquela coisa toda, enquanto ele estava esperando, né, que iam almoçar, né, ele estava na sala e olhando a estante lá do seu anfitrião, que também tinha muitos livros, né, quando justamente o amigo veio lá da cozinha, vê que o Deolindo está olhando os livros, tá? Chega junto dele e fala, Deolindo, você está vendo aí os livros, né, na estante? Deixa eu pedir desculpa a você, porque não tem só livro espírita, né? Aí o Deolindo escreveu, diz assim, olhei para ele e falei, graças a Deus, ainda bem que você lê outras coisas. Porque se você só tivesse livro espírita, você mostraria fanatismo. Quer dizer, como assim que só lê livro espírita? Nós temos uma literatura exuberante nos mais diversos campos, independente do autor ser espiritualista, não ser espiritualista. Você não pode se negar a ler outros autores, ou seja, não espíritas. Então, você está de parabéns, até porque eu vi aqui uns títulos bem interessantes aqui na sua estante. Então, é isso que nós temos que fazer, mente aberta. Isso tem tudo a ver com a educação. Educarmos as nossas crianças, os nossos jovens, para saberem bem utilizar o livre-arbítrio, saber aplicar o conhecimento para a promoção do bem a todos. É isso que nós temos que fazer, independente se ele vai abraçar ou não o espiritismo. Claro, como eu sou espírita, se meu filho abraçar o espiritismo, claro que eu vou ficar feliz. Mas mais feliz eu ficarei se ele abraçar o bem, a caridade. É isso que é o mais importante. Então, o processo da educação que nós, pais, avós espíritas, temos que fazer, ou como evangelizadores no centro espírita, o nosso processo de educação não é o de querer tornar nossos filhos e alunos evangelizantes em espíritas, mas torná-los homens e mulheres de bem, que sabem fazer autoconhecimento, autoaperfeiçoamento e que trabalhem consigo, com a nossa orientação, a sua espiritualidade. É isso que nós temos que promover na educação. E aí está ligado à formação do caráter, todo esse resgate dos valores, a espiritualização, ao espírito de humanização. Podemos ter essa referência no Cristo, Marcos, Sim. Porque, na verdade, ele nos deixou esse exemplo de humanização espiritualizado, uma espiritualização fundamental ali, porque ele mostra isso, em todos os aspectos da educação moral, levando até o aspecto religioso e político. Por que não dizer assim? Toda a vida dele preconizada para nós nesse exemplo, respeitando as diferenças. Podemos ter esse exemplo no Cristo, nesse modelo de processo de educação, seja na escola, nas faculdades, no lar, na sociedade, para que possamos um com o outro. Qual o exemplo que eu posso ter nesse momento? Vamos lá. O que o Cristo faria nesse exato momento? O Espiritismo é a doutrina que mais estuda Jesus, porque nós temos uma visão, na verdade, transcendente, espiritualizada sobre Jesus, considerado como nosso guia e modelo, o espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra, que governa a nossa humanidade até os dias de hoje. E quando o doutor da lei chegou para ele para dizer, né, bom mestre, aí Jesus, na mesma hora, né, ele corta a palavra do doutor da lei, né, por que me chamasse bom? Bom só o Pai. Então, ele disse, não me chame de bom. Claro,
ele aceitou o título de mestre, porque ele não falou nada em relação a isso. Porque, de fato, ele é mestre. Ele soube ensinar, fazer os 12 discípulos aprenderem, e não só os 12 discípulos, mas todos os outros que começaram a segui-lo, né? E as multidões. Quando nós falamos das bem-aventuranças que abrem o Sermão da Montanha, nós temos que lembrar que Mateus, o evangelista, ele fala em 5.000 pessoas ali. Obviamente que ele não saiu contando, é claro que não, né? Mas ele olhou aquela multidão e calculou, ele fez um cálculo e chegou a essa conclusão que nós teríamos até 5.000 pessoas ali no pé do monte, espalhados pelo monte para ouvir a palavra de Jesus, e todo mundo embevecido e seguindo o mestre, não apenas e tão somente porque ele curava as doenças. Lembremos que o Sermão da Montanha é uma aula memorável, profunda. Os maiores ensinos de Jesus estão no Sermão da Montanha. E aquelas pessoas ficaram sentadas ali, ao seu pé, ouvindo ele falar, ouvindo ele ensinar e absorvendo aqueles ensinos para se renovarem na sequência. Então, é o mestre, o maior dos mestres que nós já tivemos. Vários autores não espíritas, ligados à história da pedagogia e da educação, vários deles, Paul Morro, o Luzuriaga, o Ber e vários outros, que são muito conhecidos, muito estudados nas faculdades de pedagogia, todos eles, nos seus livros de história da educação e da pedagogia, citam Jesus nessa história. Ou seja, eles não olham Jesus pelo lado da religião, mas o lado do educador. Então, ele faz parte da história. Tanto tem que ser assim, que ele faz parte da história da educação, que a partir dele, de Jesus, o Cristo é uma palavra grega para designar Messias, enviado de Deus, vai surgir, então, cristianismo, quer dizer, surge uma doutrina que não foi formulada academicamente por ele, mas ela vai surgindo ao longo do tempo, estruturada com base nos ensinos morais de Jesus. Ronaldo, como não dizer que Jesus era um grande educador, mestre, que nos deu grandes lições, dividiu a nossa humanidade em antes e depois dele. E você fez uma colocação muito importante que nós precisamos aprender a colocar em prática. Bom, diante desta situação, diante desta questão, como Jesus agiria? Quer dizer, o que ele diria? E vamos lembrar aqui, Ronaldo, o episódio lá na casa dos 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria, quando Jesus chega lá em Betsaida, e eles se reúnem. Aí o que acontece? Lázaro e Maria se assentam aos pés de Jesus e Jesus começa, então, a ensinar. Estão lá os discípulos. Marta sai da sala e vai para a cozinha, preocupada, né, em preparar os alimentos para todo mundo, porque eles tinham chego de viagem. Aí, como ela vê que a sua irmã, Maria, nada de sair da sala aos pés de Jesus, ela volta para a sala e interrompe o mestre e diz: Senhor, quer fazer o favor de pedir para minha irmã levantar e ir me ajudar lá na cozinha para preparar os alimentos? Jesus olha para ela e diz assim: acontece que Maria escolheu a boa parte. Não é sempre que eu estou aqui. Por que você está aborrecida com os afazeres da casa e não aproveita como Maria e senta para me ouvir? Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. As questões materiais aqui agora, elas não são importantes. Aproveite esse momento, porque eu não estarei com vocês
para todo o sempre. E aí, então, aí é o choque para... Olha que ensino. Calma, calma. Senta aqui e ouve. Pensa. Reflete. Se tiver que questionar alguma coisa, questiona. Tá? A vida passa muito rápido. Vida aqui no entendimento existência humana. Então, não perca essa oportunidade. Então, não perca a oportunidade de conhecer o Evangelho, de ouvir Jesus, de conhecer o Espiritismo. É isso que nós temos que fazer. É o nosso grande mestre, guia e modelo. Ó. Pois é, Marcos. Agora eu vou aproveitar porque você foi justamente, eu fui guiando para chegar nesse ponto. Porque ainda, e aí eu vou, é uma coisa muito delicada, porque não tem nada a ver com religião. Eu não vejo Jesus preconizando nenhuma religião, né? Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: porque ainda nós encarnados, os seres humanos ainda não entenderam essa mensagem. Vou repetir: independente das religiões, que independe. Se for tocar nas religiões, ainda também tem as suas aberrações em torno do mestre, em torno das coisas que ainda não sabemos interpretar. Porque ainda estamos tão distantes do exemplo do mestre de só pedir o amai-vos uns aos outros, empatia, respeitemo-nos, para que possamos, não importa se você está no pico da sociedade, tendo bilionário, seja lá o que for, ou seja pobre, não importa se você é culto, tem uma cultura enorme, estudou nas melhores universidades, ou se não estudou, não importa. Porque ainda não compreendemos o verdadeiro exemplo e mensagem do Cristo. Porque está lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Está ali, a pergunta de Kardec é clara, objetiva, sem rodeios. Para lhe servir de guia e modelo. E os Espíritos são objetivos. Jesus, ponto. E aí, Marcos? Por que ainda teimamos? Pelo egoísmo? Esse é o processo da educação. Pois é, Ronaldo. Nós voltamos ao cerne da questão 917 do Livro dos Espíritos, que é a nossa base da conversa de hoje, quando Kardec perguntou qual o meio de se destruir o egoísmo. Porque os espíritos superiores são muito claros. O egoísmo é a nossa grande chaga. Portanto, precisamos combatê-lo, destruí-lo. Porque já se passaram mais de 2000 anos que Jesus esteve conosco, nos deu seus ensinos, e nós ainda não aprendemos e não conseguimos colocar esses ensinos em prática. Por causa do nosso egoísmo. Porque já na época, quando Jesus dava seus ensinos morais sublimes, aqueles que detinham o poder, tanto político quanto religioso, se voltavam contra. Claro, porque mexia com esse poder, tirava as bases desse poder. O ensino moral de Jesus proclamava a nossa transformação íntima. Então começou toda uma luta contrária ao que ele ensinava e tentando, de todas as maneiras, derrubá-lo. Até que, finalmente, conseguiram prendê-lo e, sob acusações sem nenhuma base, mas num acordo político feito com o governador romano, acabaram levando-o à crucificação. E cantaram vitória, né? Porque, finalmente, acabamos com esse mestre, né? Nossa, esse Nazareno não é mais pedra aqui do nosso caminho. Mas a questão não era ele, era o ensino dele, os seus exemplos. Isso você não consegue matar de jeito nenhum. Aí vai surgir Paulo de Tarso. Aí Paulo
aquele verbo, aquela coisa toda, e aí o poder político e religioso se voltou contra Paulo. Bom, nós acabamos com Jesus e vem outro? Não é possível isso. Então, vamos atacar isso daí. E começaram a atacar. Mas Paulo era muito firme. Até que veio o incêndio de Roma, né, por causa do imperador Nero. E, na verdade, historicamente, o incêndio ele se alastrou, ou seja, né, na verdade, os contratados por Nero perderam o controle do incêndio. E o incêndio começou a devastar boa parte de Roma. E começou a se dizer que o culpado era Nero. Começou o zum. E aí, o que ele faz? Sob sugestão. Senhor, acusa os tais cristãos. Dizem que eles só trabalham com sortilégios, com bruxaria, com não sei o que lá. Vamos acusá-los. Ótimo, porque nós já acabamos com Jesus. Daqui a pouco eu vou acabar com Paulo. Tá? Mas eles não param de se multiplicar. Vamos acabar com eles. Tudo para manter o status, para manter os privilégios, a manipulação da massa popular e assim por diante. Porque quando você fala em transformação moral, bate fortemente contra o egoísmo, contra o orgulho, contra a vaidade, contra a ambição. E você percebe que deve abrir mão das questões materiais. Isso nos leva a lembrar daquela passagem do diálogo entre Jesus e o jovem rico. Senhor, porque eu quero lhe seguir, eu já cumpro os 10 mandamentos, não sei o que, Jesus, tudo bem. Mas apesar de você cumprir os 10 mandamentos, ainda não pode me seguir. Falta uma coisa. O que me falta, Senhor? Pode me falar. Desapega dos seus bens terrenos, que você é rico, aí você volta e me segue. E pelo que consta na narrativa evangélica, o jovem não voltou. Né? Porque abrir mão da minha riqueza, do meu palacete, das festas, das viagens, de ser aclamado, aplaudido, bajulado. Não dá não. Aí já é querer demais. Então, nós voltamos a esse processo da educação moral. Nós não conseguimos ainda aplicar os ensinos morais de Jesus, porque não temos, através da educação, combatido o egoísmo. Ronaldo, há quantas décadas, olhando aqui para o nosso Brasil, nós vemos o sistema educacional brasileiro sem abrir brecha para a ética, para a empatia, para os valores humanos, para a humanização, formação do caráter. Ora, várias gerações já passaram pela escola, nesse tempo todo, 60 anos, 70, 80, 100 anos, que nós não trabalhamos isso. O que pode acontecer com a sociedade humana? Como diz Kardec, se diariamente você lança para dentro dessa sociedade indivíduos egoístas, materialistas, imediatistas, e que nunca trabalharam a sua formação de caráter. Então, o resultado é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Perfeito, Marcos. E aí vem a outra parte, porque ainda teimamos em combater o viciado e não o vício. Combater quem está com o câncer e não o câncer em si, mas sim a pessoa. E não o criminoso e não o crime, porque está todo desligado a esse egoísmo nosso. Eu posso matar. Não, eu não posso matar. Eu posso, se eu quiser eu vou lá. Não pode. A lei diz, é claro, não pode. Se você mata é porque você está ferindo a lei. Não, eu posso. Não pode. Não existe lá. Não matar é lei. Não matar. Então, você está ferindo o seu próprio livre-arbítrio. Eu não posso, mas não devo mesmo. Eu posso matar? Eu posso ferir alguém? Eu posso cuspir em alguém? Não, porque eu não quero que ninguém faça comigo. Ora, se eu não quero que ninguém faça comigo,
Então, eu também não posso. Esse é o limite das coisas que nós ainda não percebemos em que Jesus veio trazer a nós. Nós ainda estamos brigando conosco mesmo, num processo de status. Eu quero transformar a humanidade, transformar o outro, os outros, mas eu mesmo não faço nenhum esforço para me melhorar, para que eu possa ter, no mínimo, uma subidinha de degrau. Aliás, eu nem aceito que venham falar comigo, porque eu já sei tudo, afinal de contas, eu estudo. Eu não preciso, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, estou perdendo meu tempo. Marcos, o egoísmo ele é sutil, o egoísmo ele é bem, ele é capcioso, ele toca justamente na nossa ferida e leva-nos ao precipício quando nós menos percebemos. Aliás, aquela passagem que tem na Bíblia em que Jesus é tentado, que eu gosto, muitos não gostam, Jesus não ia passar por isso, enfim. Não quero levar a questão, quero levar a questão de como é sutil o egoísmo. Aí eu tenho poder, olha aí, isso tudo eu posso te dar. Esse diálogo do Cristo com Satanás ou Lúcifer é o egoísmo. Na verdade, ali está mostrando o egoísmo, a materialização da coisa, que é o poder de fato. E Jesus mostra, na sua simplicidade, qual é o verdadeiro, qual é a verdade que está por trás disso. Que é o amor, que é o respeito. Nós devemos estar com o Pai diretamente, entender que o que o Pai deseja de nós. Marcos, essas reflexões são importantes. Ou também não tem nada a ver essa tentação de Jesus, do meu ponto de vista, como eu te coloquei. O Lúcifer, o Satanás, para mim, é o egoísmo, é a chaga da humanidade. Sem dúvida. Essa passagem é simbólica, não que de fato ela tenha acontecido. Mas o simbolismo é muito importante, porque aí Jesus separou as coisas. Por que você me tenta, né, com o poder material? Isso não é nada. O verdadeiro poder é você estar com Deus, é você estar realmente transformado. Eu disse recentemente numa entrevista que a morte ela é meio cega. Eu vou explicar porque eu considero a morte meio cega. Não é cega total. Ela é meio cega porque ela não falha. Tá? Ela é uma fatalidade. Quando ela chega, acabou. Ela vai levar. Tá? Mas por que ela é meio cega? Porque ela nos leva. Mas não leva o nosso carro, não leva a nossa casa, não leva o nosso guarda-roupa, não leva o nosso dinheiro no banco. Ela deixa tudo aqui. Então, ela é meio cega, né? Ela nos enxerga, leva a nossa alma. Mas tudo que é da matéria, ela sempre deixa aqui na Terra. Ora, nós já deveríamos ter aprendido essa lição há muito tempo. Tudo que é da matéria, na matéria fica. Daí a história mostrando, não, a arqueologia mostrando, tudo fica. Nada que é da matéria nos acompanha no retorno ao mundo espiritual. Então, o que nós temos que aprender aqui no processo de educação é a regra de ouro que você, Ronaldo, colocou logo no início da sua fala. Por que eu não posso? Não pode porque está lá na lei divina. Não pode porque nós só devemos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. E você estava falando, e eu estava aqui recordando uma cena acontecida com dois adolescentes na época da evangelização, que eles se pegaram lá, né, brigaram, tá? E falaram, vamos lá, o que foi que aconteceu? Tá? Você bateu nele? Ele xingou a minha mãe. Ah, tá. Aí o outro, não, mas eu xinguei a mãe dele porque ele me chutou. Ah, tá. Muito bem. Então, quem começou, afinal de contas, aqui, né? Por que você chutou ele? Não, mas aí que ele estava fazendo gracinha para cima de mim, que não sei o quê. Então foi você, então não foi ele. Não, mas acontece... Então, eles estavam naquele jogo de empurra, né? O outro que era culpado, o outro que era culpado. Né? Aí foi, bom, olha só.
Nós temos um problema aqui, tá? Porque vocês tiveram que ser retirados da sala, nós batemos esse papo aqui, por causa da confusão toda que vocês aprontaram. Só que nós precisamos encontrar uma solução, não é? Porque senão nós não vamos sair daqui, né? Você acusa, o outro acusa, e vocês vão ficar se acusando, e nós vamos ficar aqui, sei lá, até que horas aqui, nessa situação. Então, nós precisamos ter uma solução para isso. E vocês voltaram a se dar bem. E aí, qual é a sugestão? O que fazer aqui agora para resolver esse conflito? Aí eles, mal e mal, começaram a falar alguma coisa, até que um aventou a hipótese de talvez, quem sabe, pedir desculpa para o outro. Opa, temos aqui um gancho muito bom. Pedir desculpa. Mas pedir desculpa tem que ser uma coisa que sai do coração, né? Porque se for só da boca para fora, para você se estapear e depois, não vai adiantar nada. Não foi um verdadeiro pedido de desculpa. E quem pedir desculpa, o outro terá que aceitar, de fato, esse pedido de desculpa. Para vocês entenderem bem isso daqui, vamos lá. Está na hora de colocar a regra de ouro da educação em prática. Que um homem bem antigo viveu um bom tempo atrás, foi ele que nos ensinou a regra de ouro, quando ele disse assim, ó, faça ao outro somente o que você deseja que o outro lhe faça. Essa é a regra de ouro da educação. Nós vamos viver felizes e muito bem quando começarmos a aplicar essa regra. Ela não é legal? Fazer ao outro somente aquilo que você deseja que o outro lhe faça. Quem foi que ensinou isso? Foi um homem chamado Jesus. Já ouviram falar dele? Mas, claro, tio, nós estudamos ele aqui na evangelização. Perfeito. Estudam, mas parece que não entenderam, né? Porque ele é o homem da paz. E vocês continuam a brigar. Entenderam? Olha só. Para colocar essa regra de ouro em ação, é preciso abrir mão de algumas coisas. Sabe? A nossa vida é muito curta aqui na Terra. Não vale a pena, não, ficar com ódio, com ciúme, com raiva e querer resolver as coisas na base da violência. Porque a violência gera violência. Agora, o amor gera o amor. E aí, vamos fazer o quê? Tá, eu vou pedir desculpa para ele. Opa! Então, vamos lá aos pedidos de desculpa. Vamos nos abraçar. E, gente, perceberam esse nosso diálogo? Tem outras maneiras de resolver conflitos. Conflitos existem. São naturais por causa das nossas imperfeições. Mas violência não é a solução. Até porque a lei, através da regra, é muito clara. A lei está lá, né? Você lembrou mesmo, Ronaldo? Está lá. 10 mandamentos. Não roubarás, não cometerás adultério. Né? A lei é claríssima. Tá? Mas como Jesus sabia do nosso problema de egoísmo, ele pegou e ensinou a regra de ouro da educação. Olha, para vocês conseguirem praticar a lei divina, façam aos outros somente o que vocês desejam que os outros lhes façam. Pronto. Ora, você deseja que os outros façam o mal a você? Não. Claro que não. É óbvio que não. Então, não faça o mal para os outros. Agora, você deseja que os outros façam coisas boas para você, não é mesmo? Perfeito. Então, faça somente coisas boas para os outros. É isso que nós temos que aplicar, e esse é o processo da educação. E aí ficamos numa discussão, numa briga, quem sabe mais, quem sabe menos. Marcos, é o orgulho ainda e a ambição também desenfreada que vivenciamos no dia a dia. E aí eu costumo também dizer, Marcos, que o caminho do bem é um só. Não existe vários caminhos, minha opinião. Escolhas, sim. A escolha que eu faço durante esse caminho do bem, aí é diferente, porque eu só estou atrasando a minha chegada em algum lugar. O caminho é um só. Não existe dois caminhos. Agora, essas escolhas no meio desse caminho, ele tem feito com que
o egoísmo seja cada vez mais forte. E eu esqueço desse processo de causas e efeitos, da ação e reação. Marcos, a educação também nos mostra isso. O nosso amigo, tem até aqui no Rio de Janeiro, está se fazendo terminal Gentileza, já falava sobre isso. Gentileza gera gentileza. E olha que, por prática, eu tenho feito, isso aí é verdade. Vamos passar, eu estou dirigindo e tal, pisco o farol, alguém pisca para mim, eu deixo passar, lá na frente eu pisco, o outro vai, deixa. É interessante, ação e reação. Assim também com as escolhas erradas, que acabam acontecendo e vem rápido. Antigamente demorava, hoje vem muito mais rápido. A tecnologia, então, os efeitos ruins, eles vêm muito mais rápido. Marcos, e aí? As nossas escolhas também não estão muito ligadas a esse egoísmo neste processo de educação? Sem nenhuma dúvida. Antigamente, Ronaldo, falava que o castigo vem a cavalo, né? Hoje em dia, o castigo vem muito mais rápido do que a cavalgada, né? Porque a nossa tecnologia realmente expandiu, né? Na verdade, hoje o castigo vem a foguete, hein? É isso que eu preciso falar hoje. É a lei de ação e reação. Você semeia o bem, você colhe o bem. Você semeia o mal, é claro, como está lá, você só pode colher o quê? Tempestade, né? Para a sua vida. Porque Deus nos ama. E como Ele nos ama, Ele não nos castiga, mas exige o cumprimento da sua lei. E que, portanto, nós temos que arcar com as consequências do que fazemos. O bem é o bem e o mal é o mal. Os espíritos são muito claros aqui no Livro dos Espíritos, tá? Então, esse é o caminho para você chegar à perfeição. Agora, você pode criar atalhos. Alguns atalhos são criados justamente pelo egoísmo e pelo orgulho, tá? Mas, se você criou atalhos e fez desvios e talvez está perdendo tempo, o problema é seu. Eu lembro aqui, eu acho que até já contei essa história tempos atrás, aí, na época da minha juventude, em que nós, pela Mocidade Espírita, fomos fazer um passeio num sítio, né, de um tio, de um dos jovens da Mocidade, lá em Alcântara. Alcântara, para lá de Niterói, aqui no Grande Rio, né, aqui no estado do Rio de Janeiro. E nós pegamos um dia chuvoso. Você fazer passeio num sítio num dia chuvoso não pode ter nada pior, né? E por causa desse dia chuvoso, nós pegamos, a estrada era de terra, tá? E nós pegamos muita lama, tá? E choveu durante o tempo todo que nós ficamos no sítio. Então, você tinha que sair do sítio, tinha que pegar aquela estrada de terra para chegar realmente na estrada de asfalto para pegar o ônibus. Então, você fazia isso a pé. Estava um lamaçal, não tinha chovido o dia todo. Lá fomos nós, tá? Mas aí, esse meu colega, sobrinho lá do tio, e eu falei, não, vamos fazer o seguinte aqui, vamos pegar por aqui, tem um atalho aqui. Aí vamos para o atalho. Livre-arbítrio. Nós escolhemos ir pelo atalho e não ficar na estradinha lá de terra, que não era mais de terra, era de lama, mas estava tudo bem, né? Pegamos o atalho. Ronaldo, se a estrada de terra estava ruim, o tal do atalho, nós quase ficamos atolados no atalho, mas foi um perrengue terrível, terrível. Conseguimos. Saímos do atalho, voltamos para a estrada principal e chegamos no asfalto para pegar o ônibus. Mas numa situação deplorável, lamentável, um bando de jovens enlameados, acabados. Agora, aí você vai reclamar de Deus? Ah, também tinha que chover hoje. Mas o problema não é de Deus. O problema foi da escolha que você fez. Você se deu mal, não porque Deus quisesse que você se desse mal. Foi seu livre-arbítrio. E eu confesso a você, Ronaldo, e a todos que estão nos acompanhando, que nós somos egoístas. Porque conforme nós estávamos andando naquela estrada, nós nos dividimos, ficou um grupo mais à frente e um grupo um pouco mais atrás. Eu estava justamente nesse grupo mais atrás, onde o sobrinho do tio do sítio estava. E ele falou, gente, vamos deixar eles lá na frente,
que vão se dar mal nessa estrada aqui, vamos pegar o atalho. Nós é que nos demos mal no atalho. Ainda fomos egoístas, porque se o atalho era bom, devíamos ter chamado o grupo que estava mais à frente para pegar aquele novo caminho, e nós não fizemos isso. Ou seja, egoísmo, né? O egoísmo é a base, é a raiz. Nesse ponto, o egoísmo foi até bom, né? Para o grupo de lá, porque vocês é que se ferraram, eles não. Exatamente. Então, tomemos muito cuidado com as nossas escolhas. Marcos, o tempo urge e nós vamos dar continuidade. E que Kardec já é o final mesmo, porque ele fala do vício, que é o egoísmo. Esse ponto final, nós vamos levar aí mais um tempo aí, porque realmente ele aí vai tocar no ponto principal desse vício ainda, que é o egoísmo, e aí ele fecha e nós vamos dar continuidade ainda. O tema é muito oportuno, nós estamos vivenciando isso aí, com essa guerra que está aí, infelizmente, uma guerra urbana que nós vivenciamos, crimes, por tantas dissensões aí na própria sociedade, enfim. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez com esse tema, dando continuidade, Espiritismo e Educação. Muita paz, gratidão, Marcos, Tavares e todos que nos assistiram. Muito bem, Ronaldo. Estamos aqui no final do programa. Desculpe, gente. E nós vamos, então, encerrar esse bate-papo em torno da questão 917 de O Livro dos Espíritos. Na próxima semana, o Ronaldo deixou aqui em suspense, né? Ele fez suspense, que o último parágrafo do comentário de Kardec, ele não quis comentar. Mas tudo bem, porque nós vamos ter um programa inteiro, porque realmente o último parágrafo, Kardec, não apenas nos fala do egoísmo, mas o que pode, de fato, combater o egoísmo nesse processo de educação. Então, nós vamos ter uma boa conversa no nosso próximo programa e você já está aí convidado para estar conosco na próxima segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, no programa Espiritismo e Educação, em transmissão da Web Rádio Estação da Luz, com o nosso querido Tavares, como se falava antigamente no rádio, no controle das carrapetas, né? Na técnica. Eu fui longe, nossa, eu recuei muito, né? Mas é isso aí, estaremos juntos na próxima segunda-feira, com as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Muita paz em seu coração, um grande abraço e até nosso próximo encontro.